A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023, na classe dos adultos, a revista que tem como tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Amém? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, lembrando aos irmãos que as 4 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal. Você que não assistiu, não teve a oportunidade, separe um tempinho, porque uma lição vai puxando a outra, né? Até que nós concluamos a nossa lição lá na lição de número 13. Então, irmãos, para esta data aqui, nós estaremos estudando o seguinte tema: o avivamento na vida da igreja. Né? A playlist, que as 4 lições anteriores estão postadas aqui, ela está no canal, como eu falei aos irmãos, uma playlist chamada, né, Aviva a tua obra. Fica mais fácil, né? Assim que os irmãos entrarem ali no canal, é só verificar lá playlists, né? E lá os irmãos irão encontrar, né, essa daqui, bem como, né, as outras lições anteriores que nós gravamos, né, de outras revistas, né, de outros temas também. Amém? Então aqui, irmãos, esta lição é para o dia 29 de janeiro. E nós temos como texto áureo um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no verso de número 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós quis ler o texto áureo antecipadamente para trazer aos irmãos aqui o que? Hoje nós estaremos estudando o avivamento na vida da igreja. E nós sabemos, né, o apóstolo Paulo nos ensina que a igreja ali ela é comparada a um corpo, onde todos os órgãos são importantes. Nós estudamos isso na lição de número 4. E aí, comentamos um pouco, né, a respeito disso na lição de número 4 e na lição também que ministrei no domingo na classe dos juvenis. Ali nós, na oportunidade, nós falamos a eles que a igreja, ela não é as 4 paredes, né, o templo, não. A igreja somos nós que compomos, né? Quando Jesus ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, ele estava se referindo, né, à igreja, ser humano, a instituição, vamos dizer assim, organismo vivo, onde nós estamos, né, congregados. E aí nós vamos ver, né, no contexto da nossa lição de hoje, que a verdade prática, ela já vem o que? Criando um link com isso que estou comentando aos irmãos. Ó. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A igreja aqui no sentido do quê? De pessoas, né? O templo, as 4 paredes, elas não recebem dons, elas não recebem avivamento. Quem recebe, segundo a misericórdia de Deus, porque o avivamento vem da parte do Senhor, como nós já estudamos aqui, são o quê? São as pessoas, somos nós que compomos o corpo de Cristo, como Paulo faz ali, né? Ele usa, né, o corpo do ser humano, para exemplificar que da mesma maneira que os órgãos do corpo humano eles são importantes, cada um tem a sua importância, a igreja também como corpo de Cristo, né? Os departamentos e etc. são de suma importância. Amém? Então aqui, irmãos, nós podemos caminhar para a nossa leitura bíblica em classe, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 13, que estarei fazendo a leitura aos irmãos. Diz assim, ó: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um
os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Pantíflia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como presélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. A partir desta lição, querendo Deus, nós estaremos fazendo a leitura da leitura bíblica em classe, na sua íntegra. E aqui eu quero frisar, e vou voltar a falar isso lá no final da nossa lição de hoje, sobre esses dois grupos de pessoas: os que acreditam, que creem, que professam essa fé e que ensinam, e os que zombam. Lá no final da aula nós estaremos um complemento sobre este raciocínio aqui. Nós temos como objetivos para a nossa lição de hoje: o primeiro, expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Nós falaremos um pouco sobre esse contexto. Segundo objetivo, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. E o terceiro e último objetivo, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Amém? Caminhando então aqui, irmãos, para a nossa parte motivacional da nossa aula de hoje. Por que é importante esse assunto? Olha só, para que a igreja do século 21 ser vitoriosa, para que a igreja deste século ser vitoriosa, é preciso viver sob a direção do Espírito Santo, cultivar os dons espirituais e em tudo glorificar a Cristo no Espírito Santo. Ou seja, é para nossa atualidade viver, é para que nós, qual a motivação? Por que nós estamos estudando esse assunto? Para que nós entendamos que a nossa vida tem que estar sob, ou seja, abaixo, ou seja, debaixo do que? Das mãos poderosas do nosso Deus. Temos que estar sob, embaixo, da direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Caminhando aqui para a nossa parte de introdução da aula de hoje, nesta lição, o autor pontua aqui, estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo. Também vamos analisar o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. O que significa essa palavra dinamismo? Significa característica do que é energético, do que é ativo, do que tem vitalidade. É isso que nós estaremos trazendo aqui aos irmãos. A palavra-chave para a lição de hoje, a palavra é vida. Por isso trouxe aqui o significado de dinamismo. Aquilo ou aquele ou daquele que se diz ser vigoroso, daquele que se diz ser energético, daquele que se diz ser ativo. E a igreja, pela misericórdia do Senhor, continua em atividade, continua sendo enérgica contra o mal e contra o pecado. Amém? Caminhando aqui para o tópico de número 1, ele tem como tema o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Como é de costume aqui, como é de praxe, vou ler novamente o primeiro objetivo que explica este primeiro tópico. É o seguinte: expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o seu público-alvo. Alguns irmãos dizem batismo com o Espírito Santo, outros dizem batismo no Espírito Santo. Eu, particularmente, costumo usar a palavra no. Por quê? Porque eu costumo também dizer batismo nas águas, não batismo em águas. Então, aqui, só para abrir um parênteses aqui, não estou dizendo que é errado falar batismo com o Espírito Santo. Estou dizendo que o autor da revista aqui, assim como é de minha opinião, escreveu batismo no Espírito Santo. Então eu gostei de trazer esta
esta pequena falácia aqui aos irmãos aqui. O primeiro subtópico deste primeiro tópico diz assim, ó, o chamado abrangente de Jesus. Aqui nós vemos no mínimo três condições para este batismo. Talvez você concorde com todas, talvez você concorde com uma, com duas. Fato é que, no mínimo 3, nós entendemos ser necessárias. A primeira está lá em Marcos, capítulo 1, verso 15. Qual é a primeira? É passar pela experiência de salvação. Olha o que diz, né? Fique aí preparado para estar anotando as referências bíblicas. Marcos, capítulo de número 1, no verso de número 15. Vamos lá dar uma lidinha na palavra do Senhor. Diz assim, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O evangelista Marcos trouxe este texto para a gente. Então a primeira condição é o quê? Passar pela experiência da salvação. Porque é necessário que nós nos arrependamos e que nós, o quê? Cremos no Evangelho. Porque o Evangelho é poder de transformação para a nossa vida. Qual é a segunda condição? É obedecer a Deus. Pois o nosso arrependimento e fé devem apresentar o quê? Frutos dignos. A primeira de João, capítulo 5, do verso 2 ao verso 4. E quais são esses frutos dignos? Mudança de atitude, mudança de comportamento. E qual é a terceira condição? Santificar-se, pois sem a santificação ninguém verá a Deus, conforme Hebreus, capítulo 12, no verso de número 14. Como gosto de dizer, algumas referências nós lemos, outras nós comentamos, mas nem todas nós temos condição de fazer leitura, mas nós citamos todas para que os irmãos possam depois, com mais calma, estar aí procurando na vossa Bíblia. Amém? Então, para fechar este primeiro subtópico, esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. 3 condições. Quais são elas? A primeira que nós vimos aqui, ó, é passar pela experiência da salvação. A segunda, o que mais aqui, ó, na segunda condição é obedecer a Deus. Por quê? Porque sem obedecer a Deus, rebelde não entra no reino dos céus. E a terceira condição aqui é o que? Nós estarmos nos santificando cada dia mais, ser melhor, hoje do que eu fui ontem e ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Esse é o nosso objetivo, não é ser melhor do que ninguém. Amém? É ser melhor ontem do que estamos sendo hoje e ser melhor amanhã do que nós fomos hoje, em nossas atitudes, nossas falas e etc. Amém? O segundo subtópico, ele diz assim, a promessa é para todos os salvos. Então, olha só, tem uma condição aqui do batismo do Espírito Santo, para todos os salvos, aqueles que o quê? Creem na salvação, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqui também é bom frisar que não é o quanto você já leu a Bíblia, ou o quanto você conhece a Bíblia, mas é o quanto nós aplicamos a palavra na nossa vida. Tiago vai dizer que não podemos ser só ouvintes, temos que ser praticantes da palavra. E a outra condição aqui qual que é? É estarmos sempre buscando o quê? A santificação diante de Deus, buscando sempre, melhor dizendo, a santidade para a nossa vida. A palavra vai dizer que o nosso Deus é 3 vezes santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então aqui, ó, os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 14. Eles estavam ali o quê? Esperando a promessa feita por Jesus Cristo, e de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos ali na casa, conforme Atos capítulo 2. Ao final do segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, Pedro vai afirmar o que? Lá em Atos 2,39. Vamos dar uma lidinha? Olha só para embasar o que vem aqui a seguir. Atos capítulo de número 2, no verso de número 39. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, ó. Vamos lá. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos
e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, podemos concluir este segundo subtópico dizendo que o texto bíblico é bem enfático. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Este primeiro tópico, né, nós aprendemos o que aqui? Nós aprendemos que o chamado de Jesus é abrangente, mas para o batismo no Espírito Santo. Porém, temos no mínimo três condições. Volto a frisar. Quais são elas? Experiência da salvação, obediência e o que mais? Né? Estarmos buscando o que? A santidade em nossa vida. Aprendemos também aqui o que? Nós aprendemos que essa promessa é para os salvos e para todos aqueles que creem, aqueles que estão buscando, né, os dons e o batismo no Espírito Santo. Porque o segundo tópico aqui, nós já iremos tratar, né, a respeito, né, no terceiro subtópico, nós iremos tratar aqui, ainda deste primeiro tópico, iremos tratar aqui sobre o quê? Sobre o engano dos cessacionistas. Quem são essas pessoas? O cessacionismo é uma corrente de teologia reformada de algumas igrejas históricas, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo esta corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Aí me vem uma pergunta: cessou ou não cessou? Cessou. Como assim, irmão Edson? Para aquele que para de buscar, para aquele que para de crer, para aquele que não acredita mais, cessou, né? Agora, para aquele que estou falando agora, creio eu, assim como eu, você que crê nos batismos no Espírito Santo e que crê nos dons espirituais, porque Deus assim o dá conforme o seu querer, para nós não cessou ainda, né? Então, esta visão está equivocada. Olha só, ainda há uma outra linha de teologia que diz o quê? Que afirma que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. E nós já aprendemos aqui em revistas anteriores, que estão aqui todas as aulas no nosso canal, a respeito aí do Espírito Santo de Deus, que uma coisa é a conversão e a outra é o que? O batismo no Espírito Santo. São coisas distintas, né? Uma coisa é a salvação, outra coisa é o batismo no Espírito Santo. Podemos fechar esse terceiro subtópico dizendo o seguinte, que como pentecostais, né, nós cremos, nós professamos e nós ensinamos, né, pentecostais aqui, assembleanos, o quê? Que o batismo no Espírito Santo, ele vem com a evidência física de falar em línguas estranhas, bem como que a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja, eles ainda estão em atividade, eles ainda são para os nossos dias de hoje, conforme nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso de número 39. A promessa, o finalzinho diz assim, para todos quantos Deus chamar, né? Então, a sinopse desse primeiro tópico diz, o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os cessacionistas estão equivocados, baseado na palavra do Senhor. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, irmãos, nós temos aqui o dinamismo da Igreja Apostólica. Qual é o objetivo agora? Examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. Bom, essa palavra, como já trouxe aos irmãos aqui, dinamismo, significa, né, energético, ativo, aquele com vitalidade. E aí o primeiro subtópico já vem dizendo assim, a igreja nasce avivada. Ou seja, a igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, lá no livro do Êxodo, capítulo 40, do verso 34 ao 35, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu fiz na íntegra a leitura aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Mas se os irmãos tiverem a oportunidade, leiam todo o capítulo. Todo o capítulo traz esse embasamento para o que nós estamos estudando. Portanto, ali no Pentecoste, só lembrando que Pentecoste é o que? A descida do Espírito Santo 50 dias após a festa da Páscoa, né?
Isso que significa a palavra Pentecoste. Ó. Então, ó, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Amém? Caminhando para o segundo subtópico, temos o seguinte tema: a igreja depois do Pentecoste. Então, ó, no Pentecoste aconteceu o quê? Atos 2:41. Houve o quê? Conversão e batismo. E após o Pentecoste, como está? Olha só, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração, conforme o verso de número 42. Havia também o quê? Temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com todos os irmãos carentes. Então, podemos entender aqui, ó, que esta palavrinha unção, ela significa o que, como nós trouxemos na lição anterior? Significa, sucintamente, capacitação para fazer a obra. Uns são, outros não. Né? Um trocadilho meu aqui. Unção não é a diferença. A unção, ela faz toda a diferença na nossa vida. Ainda podemos terminar este segundo subtópico dizendo o seguinte, que o avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Quais são elas? Na esfera espiritual e na social. Na esfera espiritual, através da piedade, da palavra e da oração. E na social, na comunhão dos irmãos e o que mais? Em suprir a carência um dos outros, assim como nós fazemos, né, nas nossas congregações. Recolhemos ali o quilo, a cesta do amor, para estarmos ajudando, né, as famílias carentes, necessitadas, assim como você, também creio eu, que deva fazer individualmente e também na igreja ou na congregação que você faz parte. Se pode ajudar, irmãos, ajude, porque uma hora é a pessoa, outra hora pode ser eu que esteja precisando, né? Então, é louvável que nós estejamos, né, cumprindo isso aqui nos nossos dias atuais, estendendo a mão em ajuda ao nosso próximo. Como resumo deste segundo tópico, irmãos, nós aprendemos aqui, ó, sobre a igreja que nasceu avivada e, pela misericórdia de Deus, eu não creio, não acredito nisso, que a igreja hoje, a igreja não vive, não está avivada, porque eu creio que a igreja, como disse no início, somos nós, e cada um de nós temos o nosso avivamento, temos o nosso poder que vem do céu, temos a nossa comunhão com Deus. Então, generalizar, né, não faz parte, né, do meu ensino aqui. Eu creio que eu estou falando para pessoas agora avivadas no poder do Espírito Santo, Deus, que creem ainda no batismo no Espírito Santo, no falar em línguas, que creem nos dons espirituais. Falo isso por experiência própria, né, e contra fatos não há argumento, né? Eu vou negar isso como? Se pela misericórdia do Senhor Ele me batizou no Espírito Santo e me deu o dom de línguas. Então, contra fatos na minha vida não há argumento, né? Também aqui, irmãos, a sinopse diz assim, ó, que a igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada, e pela misericórdia de Deus permanece avivada. Se você crê nesta palavra, pode glorificar o nome do Senhor. Isso explica o quê? O dinamismo dessa igreja. Então eu quero crer aqui, né, estou dizendo aos irmãos que não é só, né, a igreja primitiva que nasceu avivada e que viveu avivada no passado, não, a nossa igreja da atualidade, nós, os pentecostais crentes hoje na palavra do Senhor, obedientes, que cremos na salvação e o que mais aqui? Que buscamos sempre, né, viver uma vida de santidade diante de Deus, somos avivados pelo poder do Espírito Santo, Senhor. É Ele que nos direciona em todas as nossas decisões. Amém? Caminhando para o tópico de número 3, temos o seguinte tema: um ministério ungido para os dias atuais. Olha o objetivo: demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Vamos lá ao nosso primeiro subtópico, que tem como título: na unção do Espírito Santo. Aqui eu já expliquei, né, sobre esta palavrinha unção. Capacitação para quê? Capacitação aqui
vamos complementar, né? Capacitação espiritual, né? Capacitação da parte do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos fazer com excelência a obra do Senhor. Amém? Então, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres, manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos, para que haja cura, conforme Jesus declarou, né, que aconteceria, lá em Marcos capítulo 16, no verso de número 18. Então, um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias, né? Aqui nós vamos ver que para se ter um ministério ungido nos dias atuais, a primeira condição aqui tem que ter unção do Espírito Santo de Deus. Foi isso que nós acabamos de ler. Segundo subtópico, ele vem trazendo outro título. Qual? Tem que ter o quê? Tem que ser, melhor dizendo, autenticado por Deus. Nós vamos trazer um exemplo aqui. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Falamos bastante sobre o obreiro na lição anterior, quando nós falamos, né, sobre o avivamento na vida de Jesus. E aí nós terminamos no último tópico falando, né, como que é esse avivamento, né, na vida do obreiro, a unção do Espírito na vida do crente, né, e depois a unção do Espírito na vida do obreiro, né, o texto áureo do obreiro lá, o 2 Timóteo 2,15. Os irmãos podem estar consultando, é um texto bem conhecido, né, os irmãos, creio eu, que já tem até aí recitado aí em memória, né. Então, olha só aqui, para complementar, é preciso então que Deus aprove o trabalho do obreiro. Mais informações, lição de número 4. Foi assim que aconteceu, olha o exemplo, com Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, lá em Marcos 16, 20, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, olha o modelo da pregação do Novo Testamento. Ela é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus, né? Ministério avivado, né? Ele, primeiro aqui, ele tem que ter a unção do Espírito Santo de Deus para dar a direção. Segundo, tem que estar o quê? Autenticado por Deus. Qual é o método? O método são os sinais e maravilhas que seguem. E olha só aqui o terceiro subtópico. Glorifica a Cristo. Nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo, olha só, é glorificá-lo. João capítulo 16, no verso de número 13 e 14. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob, novamente, abaixo da direção do Espírito Santo, devem glorificar a Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, vamos lá dar uma lidinha? 1 Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 31. Vamos lá ler o texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 31. A palavra do Senhor vem dizendo assim para nós neste momento. Olha lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Deus em Cristo que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor, cheios da unção. Olha lá o link. O que é unção? Capacitação divina para que possamos fazer a obra. E olha só, somos instrumentos na mão do Senhor. E através da nossa instrumentalidade na obra do Senhor, é o que? É que o nome dele para que o nome dele seja glorificado. Olha a sinopse, né, deste tópico de número 3, onde nós falamos sobre a unção, né, de um ministério ungido. Falamos também sobre a autenticação dada por Deus, citamos exemplo de Marcos, né, lá na palavra do Senhor, né, Jesus ele afirmou, ele confirma, né, ali em Marcos 16, 20, confirmava a pregação através dos sinais que estavam acontecendo. E também para que o ministério seja ungido, que seja reconhecido ministerialmente aqui, nos nossos dias atuais, ele glorifica a Cristo, né? A sinopse diz assim: um ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Temos como conclusão para a nossa lição de hoje:
Nós vimos nesta lição, então, que a Igreja Apostólica nasceu sob, ou seja, abaixo, debaixo, né, de um avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi o quê? A unção do Espírito Santo sobre essa igreja. E nos nossos dias não é diferente. É isso que vai fazer a diferença. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Aí lembra lá no início da aula que eu disse que ia trazer aqui um comentário sobre o verso de número 12 e o verso de número 13? Irmãos, aqueles dois grupos de pessoas não deixaram de existir. Porque lá naquela situação ali, lá naquela oportunidade, existiu um grupo que creu no que viu, no que estava vendo, mas também a Bíblia registra que outros zombavam, né? E diziam que as pessoas estavam cheias de mosto, cheias de bebida, né? Então, isso não deixou de existir. Só que cabe a mim e a você continuar o quê? Pregando a palavra do Senhor, como diz em Atos, capítulo 2, verso 42, perseverar em oração e o quê? Participando da nossa comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 6, que terá como tema o avivamento no ministério de Pedro. Citamos Pedro, né? Lá em Atos dos Apóstolos, nessa lição, capítulo 2, no verso de número 39. E a mensagem ali foi: arrependei-vos. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém?